Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 16. O tema do ano é Deus conosco. E hoje, neste salmo, eu gostaria de ver com vocês a grandiosidade da vida de comunhão com Deus. Como andar com Deus de forma mais plena possível. A gente tem dito, uma coisa é nós afirmarmos que Deus está conosco. Outra coisa é afirmarmos que nós estamos com Deus. E esses salmos, eu tenho sentido de Deus refletir nos salmos, porque o salmo ele tem uma espiritualidade realista. Eu já destaquei que no Novo Testamento, alguns textos que tratam de questões fundamentais para a espiritualidade relacionam essas questões aos salmos. Enchei-vos do Espírito falando com salmos. Habite em vós ricamente a palavra de Deus falando com salmos. Quando vocês estiverem reunidos, um tem isso, um tem aquilo, o outro tem salmos. E é curioso que quando Jesus, em Lucas 24, estava lembrando os discípulos de tudo que estava escrito e iria acontecer com ele, ele dividiu o Antigo Testamento entre leis, profetas e salmos. Eu acredito que Salmos é um livro de espiritualidade. Que a reflexão dos salmos falam da espiritualidade autêntica, verdadeira, que considera a vida difícil, que considera o estado de comunhão com Deus de altos e baixos, que considera que nem sempre nós estamos animados, nem sempre nós estamos dispostos. Hoje eu vinha conversando com uma pessoa, estava em casa, eu a convidei para almoçar em casa, membro da igreja, e ela estava voltando e estava dizendo assim, olha, eu não vou ficar no culto não. Me perdoe. Eu falei, tem que perdoar você. Tem dias que eu não quero vir para o culto também. Eu venho porque eu sou pastor. Mas tem dias que eu não quero vir. Tem dias que você está down, né, para baixo. Você quer entrar na caixinha e ficar lá, não é? E graças a Deus que Deus entende isso. Graças a Deus. Que Deus entende nossa dor, nossos medos, nossas lutas, nossas dúvidas. Mas hoje, neste salmo, eu queria ver com vocês o desafio que é andar com Deus. Como andar com Deus de uma maneira mais plena possível. E este é um salmo que fala disso de uma maneira maravilhosa, na minha opinião. Então vamos tentar olhar o salmo. Olha o que diz aí, versículo 1 e versículo 2. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus é o meu bem supremo. A primeira experiência de andar com Deus, que busca viver isso o mais plenamente possível, é quando a pessoa entendeu, por causa da revelação de Jesus Cristo, que Deus é o seu bem supremo. Que nós não temos nada na vida mais importante do que a experiência com Deus.
E essa interpretação, ela se encaixa em toda a compreensão do Salmo. Mas é curioso, porque ele fala sobre duas verdades relacionadas. Primeiro, versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis dos quais eu tenho prazer. Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, colocam as pessoas em primeiro lugar também. Por isso, a maneira mais importante, talvez seja a única maneira bíblica de você priorizar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, é servindo as pessoas e reconhecendo as pessoas como campo de amor, de investimento e de cuidado. Não dá para amar a Deus numa espiritualidade invisível, mística, sozinha, isolado. Ora, pessoas que priorizam, para quem Deus é o bem supremo, sabem que Deus estabeleceu nas Escrituras: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao seu próximo. Então, uma espiritualidade de oração, de jejum, de igreja que vem, fica aqui, ouve o meu sermão e vai embora, não é espiritualidade bíblica, e não representa essa coisa que a Bíblia fala de pessoas que colocam Deus como bem supremo, como bem maior. Essas pessoas, no dia a dia, elas se preocupam e revelam no seu falar, no seu andar, no seu caminhar, no trato com as pessoas, que Deus para elas é o bem supremo. Por quê? Porque pessoas que amam a Deus e que têm uma espiritualidade vibrante, são pessoas que amam também as pessoas. Então, como é que você serve a Deus? Servindo os outros. E é curioso que o que é contrário à instituição da supremacia de Deus no coração? Irmão, o que é contrário à instituição da supremacia de Deus no teu coração? O que é contrário? O Salmo vai dizer, lá no versículo 4: muitos são as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Sabe o que é contrário à supremacia de Deus no coração? A idolatria. E a sociedade de hoje e de todos os tempos, ela é idólatra. E o maior ídolo do coração humano é o ser humano. O seu ídolo é você. O meu ídolo sou eu. Porque eu tenho dificuldade de sair de dentro de mim com generosidade, com perdão, com amor, me preocupar com as pessoas, me aproximar das pessoas e servir e cuidar de pessoas chatas, rabugentas, pessoas críticas, pessoas doentes, pessoas tristes, pessoas amarguradas, pessoas que não dão retorno, pessoas que não respondem. E aí o crente, a pessoa espiritual que ama a Deus, elas não vão se distanciar dessas pessoas. Elas vão se aproximar para servir, porque o serviço a Deus, ele vai lutar contra a idolatria do ego. Deus é o teu bem supremo. Você sabe quando eu descobri isso? Quando eu me converti, eu queria namorar. Porque assim, eu até os meus 20 anos de idade, eu nunca namorei. Nunca namorei. Eu vivia na prostituição, mas não era namoro, né? Namoro é aquela coisa que você conhece uma pessoa, você se apaixona, né? E aí você acorda pensando nela ou nele, e passa o dia pensando na pessoa, e vai dormir pensando, e aquilo ocupa os seus dias, e você sonha, e dá topada, porque cai, e tropeça nas coisas. Então, eu descobri se Deus era o meu bem supremo, quando eu queria namorar. Sabe por quê? Porque eu era um cara que saiu das drogas, uma pessoa com formação nenhuma, sem estudar 10 anos, cheio de dores emocionais, 56 quilos, 1,66 m, feio. Eu me achava feio, tá, gente? Agora eu me acho bonito. Você pode discordar, tá? O importante é que a minha mulher concorde. Amém, Carmen? Carmen? Diz amém, mulher.
Não tem jeito. Você viu? Ela vive me contrariando. Não tem problema. Ela é linda, maravilhosa. É a mulher da minha vida. Aí eu queria namorar. Só que as moças da igreja não tinham olhares para mim. Isso é ruim, né? Você fica olhando, aí você olha, aquela moça ali é interessante, né? Passava por mim é como se eu fosse um nada. Nada. E eu falei, mas Deus, eu sou uma pessoa cristã, eu sou um homem temente a Deus, eu quero casar, eu quero uma mulher de Deus. Esse pessoal da igreja, ninguém olha para mim, ninguém me vê. Mas hoje eu entendo, né? Porque se eu tivesse uma filha naquela igreja e surgisse um cara como eu jamais incentivaria minha filha a namorar comigo, com um cara como eu. Não. Eu entendo hoje. Eu entendo hoje porque ninguém olhava para mim. Mas aí, quando você vive essas crises, você tem que procurar quem? Deus, né? E eu fui falar com Deus. Senhor, eu quero muito isso e eu não tenho muita esperança na igreja por causa das minhas condições. E aí Deus me falou uma das coisas mais difíceis que eu ouvi no começo da minha vida cristã. Paulo, eu sou para você seu bem supremo, o número 1 da sua vida? Você está disposto a viver para mim e me servir? E eu disse imediatamente, claro que estou. Eu só estou aqui, Senhor. Tá bom, então eu quero que você tenha alegria em mim, se você tiver que viver solteiro a vida inteira. Como é que é o negócio aí? Eu quero que você tenha alegria em mim, se o meu propósito para você seja que você viva a sua vida inteira solteiro. Aí o bicho pegou. Porque eu queria casar, eu queria namorar, e eu disse para Deus o seguinte, falei, Senhor, eu confio no Senhor, mas esse negócio de celibato não é para mim não. Sabe o que é celibato, né? Tem algumas pessoas que Deus deu o dom de viver solteiro. E Deus está me falando de alguns jovens aqui para quem Deus já está dando dom. Jori, labaratse. Nada disso. Deus não deu dom para ninguém. Revelação de Deus. Não. Só que Deus quer que Ele seja o número 1 da sua vida. Que Ele seja o número 1, que Ele seja o seu bem maior. Que se essa for a vontade do Senhor para a sua vida, Ele está escolhendo o melhor, apesar de não parecer. Porque realmente, eu disse para Deus, hoje eu coloco isso nas tuas mãos. Eu quero muito casar, eu quero alguém, mas se o Senhor não me der, o Senhor vai ser a alegria do meu coração, e eu vou viver assim, com todas as minhas forças, porque o teu Espírito Santo há de me capacitar a colocar o Senhor como número 1 da minha vida. Agora, gente, nós não conseguimos nem honrar o Senhor em, por exemplo, procurar uma pessoa que seja cristã. Assim, não, isso é uma coisa que eu não negocio. Deus, mas Paulo, e se for a... Lógico que ela não teria olhos para mim, mas se for a Gisele Bündchen, não quero. Não quero não. Mas Paulo, se for é cristã? Não quero. Mas você vai ficar solteiro? Eu vou ficar solteiro. Mas eu vou fazer do jeito de Deus. Porque Ele tem um primeiro lugar na minha vida. E Deus, Ele não é caprichoso. Não é capricho de Deus. É para o meu bem. Quando Ele coloca as coisas no coração do homem, é para o bem do homem. E se você não tiver alegria em Deus, o casamento não vai te dar a alegria que você deseja. Pode acreditar. Você sabe quantas pessoas separam no mundo entre crentes e não crentes? Você sabe quantos? Sabe quantos? No mundo? 50% de todo mundo que casa separa. Não tem católico, não tem evangélico, não tem espírita, é 50%.
Então assim, esse pessoal foi para o casamento e falou assim: agora encontrei a felicidade. Não encontrou não, porque se Jesus, se Deus não é o seu bem supremo, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. A minha alma quer mais do que isso. O meu coração deseja muito mais do que um relacionamento sexual, um relacionamento afetivo. Eu tenho anseios profundos que nada nesse mundo pode dar conta, nada. Então é ilusão você achar que você só vai ser feliz se você casar ou estiver namorando. Ilusão. Mas a espiritualidade, ela diz assim, ó: Senhor, Tu és o meu bem supremo. Senhor, se eu for pobre, o Senhor vai ser o meu bem supremo e eu vou estar grato no meu coração. Se eu for rico, o Senhor vai ser o meu bem supremo e eu vou estar grato no meu coração. Se eu tiver um carro muito bom, ou se eu tiver um carro simples, ou se eu não tiver nada, o Senhor vai ser o meu bem supremo, porque eu não dependo de nada dessas coisas para o meu bem-estar e a minha realização pessoal. O Senhor é o meu bem supremo. A espiritualidade coloca Deus como seu bem maior. E se você procurar no Novo Testamento, como que o Novo Testamento trata essa questão de colocar Deus como bem supremo, eu convido você a ler Mateus 6,33. Abra sua Bíblia, por favor, e leia Mateus 6,33. E aí você vai encontrar aí a resposta do Novo Testamento a todos aqueles que disseram como o salmista: o Senhor é o meu maior patrimônio, o Senhor é o meu maior bem. Que bênção que eu tenho o Senhor na minha vida. Senhor, nada neste mundo me traria alegria e paz como o Senhor. Aí o Novo Testamento tem a correspondência. Diz assim, Mateus 6:33. Quem coloca Deus em primeiro lugar, Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ora, pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, colocam a vontade de Deus em primeiro lugar. Então, meu querido, como é que eu administro o tempo? O meu tempo. A questão do culto. Culto de manhã, culto à noite, EBD. Como é que eu administro meu tempo? Eu pego as minhas responsabilidades e falo: Deus, se eu quero honrar o Senhor e priorizar a Tua vontade, não a minha, então, o Senhor é mais importante do que o meu sono, o Senhor é mais importante que o meu conforto, o Senhor é mais importante do que o meu lazer, e aí eu quero priorizar a Tua vontade, e aí eu tenho essas atividades. O que o Senhor quer que eu faça, de maneira que o meu comprometimento demonstre que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Aí você fala assim: pastor, então quer dizer que para eu colocar Deus em primeiro lugar, eu tenho que priorizar a igreja, priorizar a oração, priorizar a Bíblia. Não, não é isso não. Não é isso não. O problema não é você colocar as questões religiosas nesse contexto. Você sabe qual que é o problema? É que se você já colocou o Senhor Jesus como número 1 da sua vida, se você fez isso, sabe o que vai acontecer? Tudo que você fizer, você vai fazer de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, visando a expansão do reino de Deus. Então você pode ganhar dinheiro, não tem problema nenhum. Você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. A questão é o espírito que está por trás, que te motiva. Eu queria mudar do apartamento para uma casa. Não tinha condições, e era difícil vender o apartamento, apesar de estar num bom lugar no centro, apartamento não tinha algumas coisas que geralmente hoje o pessoal privilegia, mas Deus deu a misericórdia de eu trocar o apartamento por uma casa e financiar o resto e tal. Mas o meu objetivo era falar: Senhor, eu quero um espaço para
receber minha família, meus filhos, receber minha comunidade, poder estar em comunhão com os meus irmãos, compartilhar, porque é isso, não é para qualquer outro motivo. Então, você quer ganhar dinheiro, e você está falando: Senhor, olha, eu tenho colocado no meu coração, que se eu usar as minhas habilidades para melhorar a minha condição financeira, eu vou poder investir mais no teu reino, pessoas serão abençoadas, eu vou sustentar missionários na África, na China, na Coreia do Norte, na Índia, eu vou sustentar missionários em vários lugares do Brasil, eu vou participar da obra do Senhor, dos necessitados, dos aflitos, daqueles que têm dificuldade. Por exemplo, tem um irmão na nossa comunidade que trabalha muito e ele precisa de um carro. E ele não tem como comprar esse carro. Eu fico angustiado com isso. Fico angustiado. Porque eu gostaria de poder ajudar esse irmão. Dedicado, trabalhador, mas vive dependendo de carona. Então assim, quem sabe Deus diz assim: olha, hoje eu vou levantar aqui algumas pessoas, eu preciso, por exemplo, de uns R$2.000 durante 4 anos, para ajudar esse irmão a comprar um carro. Será que tem alguém aqui que pode falar: Deus, o Senhor está falando comigo? Sabe por quê? Porque você colocar Deus como prioridade é você priorizar o outro. Então você não sabe o que eu faço com os recursos que Deus me dá. Mas tudo que eu recebo de Deus, eu coloco nas mãos de Deus. E Deus algumas vezes tem falado: faça isso. E eu não quero nem saber, eu vou lá e faço. Porque é de Deus. Gente, eu ganhei um relógio uma vez. É um relógio... Eu nem sabia que ele era tão caro, mas era um relógio de aço, desse tamanho assim, de alpinista. Eu fui ver o preço daquele relógio, ele custava quase R$3.000. Me deram de presente, um irmão lá de São Paulo. Quando ele me deu, eu nem achava que era um relógio tão caro. Mas um dia eu estava aqui sentado, do lado do pessoal lá da Cristolândia, e o menino não tirava o olho do relógio, e eu amava aquele relógio, até porque eu nunca tive um relógio de R$3.000. É verdade, eu nunca tive. Tá, R$3.000, que relógio, né? Aí estava aqui nós adorando e o menino olhando para o relógio. E eu falo assim: sai, está amarrado. Que negócio é esse? Que olho gordo. E aí ele olhando, e eu falando com Deus, e Deus falou no meu coração: dá o relógio para ele. Meus irmãos, eu tirei o relógio e dei para ele. Com dor no coração, assim. Estou brincando. Eu dei. Sabe por quê? Porque não é meu. Não é meu. Porque Deus tem que ser para mim. E olha, eu não sou sempre assim, tá? Não fique pensando: olha que pastor Gênero, não. É uma luta esse negócio. É uma luta. Porque às vezes Deus vai falar ao seu coração: sabe o quê? Olha, você tem tanto. Por que você não abençoa algumas pessoas? Por que você não reparte? Você vai morrer. Você vai morrer e vai deixar tudo aí, tá? Diz que o Alexandre o Grande, quando morreu, ele falou: deixa a minha mão do lado de fora, do caixão. Não sei se é verdade, né? Mas ele disse: quando eu morrer, coloque a minha mão do lado de fora. Mas por quê, Alexandre? Porque eu quero que todo mundo saiba que eu não vou levar nada. Não vou levar nada, vai ficar tudo aí. Essa é a realidade. Então, eu entendi que a minha vida pertence a Deus, o meu tempo pertence a Deus, as minhas emoções, o meu corpo. Então eu falo: Deus, olha, a tua vontade é em primeiro lugar. Como é que eu devo tratar a questão da sexualidade? Como é que eu tenho que tratar a questão do meu tempo? Como é que eu tenho que tratar o meu relacionamento com as pessoas? Porque eu vou priorizar, Deus será o meu Deus supremo, se eu fizer isso aqui, me comportar com as pessoas do jeito que o Senhor quer que eu me comporte. Amando, perdoando, investindo e cuidando. Porque, gente, o reino de Deus é um reino de generosidade, do cuidado com o outro. Deus não quer que você dê e fique pobre, não é isso. Deus não quer que você dê e você passe necessidade. Mas nós sabemos que a maioria de nós, alguns passam dificuldades, mas a maioria de nós tem mais do que a gente precisa. Eu sei que na nossa cabeça está faltando, porque nós somos consumistas. Para todo mundo sempre está faltando. É impressionante. Até para mim. Isso não acaba, gente.
Então você fala, Senhor, que o Senhor seja o número 1. Você entendeu? Você vai trabalhar, você vai... seja lá o que você for fazer, a questão é do Espírito. Porque se Deus é o número 1, você vai fazer esporte, você vai descansar, você vai se envolver com a comunidade, você vai fazer política e vai fazer do jeito de Deus e Deus vai ser glorificado. Porque Deus é o número 1 da minha vida. Outra coisa que o Salmo diz que está relacionado é que pessoas que andam com Deus, eles têm plena satisfação e segurança em Deus, que é uma outra coisa difícil. Olha o que diz o texto: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo, o meu bom destino, o arrimo da minha sorte. A ideia é essa: o meu bom destino, o meu bom futuro. Eu, o Senhor, sei o futuro que eu quero para vocês. É um futuro bom. Eu, o Senhor, sei o que penso sobre vocês. Não são pensamentos egoístas, são pensamentos de fartura, de generosidade e de bondade. Eu, o Senhor, e aqui ele diz assim: olha, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, és o arrimo da minha sorte. Caem minhas divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Aqui, meus irmãos, ele está falando de porção de terra. Cálice fala de uma vida transbordante. Arrimo da sorte fala de destino. Divisas, ele diz assim: não importa como é que vai ser a terra dividida, porque você sabe que quando eles entraram na terra prometida, os judeus, eles receberam as terras por divisão, por sorte. Então, certamente alguns falavam: tomara que a minha sorte caia naquela região. E outros disseram: tomara que... Esse salmo diz assim: não importa onde cair a divisa, a minha terra, ali o Senhor vai abençoar, porque Ele estará comigo. É a ideia de plena satisfação em Deus. E é curioso, quais são as coisas relacionadas a isso? Versículo 7: bendigo ao Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Pessoas que são satisfeitas em Deus, realizadas, isso não é uma coisa automática. Você colocou Deus como o número 1 da sua vida, e você entendeu que Ele está cuidando de você, que você pode se refugiar nele. Você tem que ouvir o Senhor e obedecer o Senhor. Sabe por quê? Porque se o Senhor falar com você e você fizer algo diferente do que o Senhor vai falar com você, você vai trazer dores à sua alma. O salário do pecado é a morte. Então assim, enquanto eu tenho plena satisfação em Deus, eu ouço o Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu estou com muita dificuldade e passando lutas, eu costumo dizer que eu sou culpado por causa das minhas dores. Tudo. Às vezes é o outro que errou comigo, eu assumo as culpas. Isso aqui não é humildade não, tá? Isso aqui é orgulho. Orgulho. Mas quando as coisas vão bem, você passa no vestibular, você ganha promoção, salário aumenta, você está com saúde, fala assim: eu estou com saúde porque eu faço a musculação. Você pensa o quê? Você acha que meu estado de bem-estar não, eu faço musculação. Você sabe por que eu estou bem? Porque eu trabalhei muito. Então assim, aí sou eu. E aí você tira um monte de variáveis. Tá bom. Eu tinha um amigo em São Paulo, assembleiano, que saía da casa dele 5 horas da manhã, ia trabalhar por causa de trânsito, trabalhava longe, saía do serviço e ia direto para a faculdade. Na faculdade ficava lá na faculdade até 11 horas da noite. E chegava em casa 1h30, 2 horas da manhã, porque morava longe pra caramba. Anos já estava na segunda faculdade e não conseguia estabilidade financeira. Aí o que é? Você acha que o que você tem é por causa do seu trabalho, é o seu mérito? Não. Geralmente, quem trabalha, de uma forma geral, é assim. Mas a gente reconhece que tudo que eu tenho por causa da bondade de Deus.
E se Ele permite que eu passe dificuldade, eu vejo nas dificuldades a bondade de Deus para me ensinar. E aí eu tenho satisfação com Deus. Eu estou seguro. Estou seguro. Estou satisfeito com o que eu tenho. Agora, você sabe qual que é o correspondente do Novo Testamento para isso que o salmista diz aqui? Plena satisfação. O Senhor cuida de mim, minha vida está tranquila, não importa se eu estou num perrengue financeiro, se eu estou passando lutas da enfermidade, porque como eu falei para você, né? Eu faço atividade física há mais de 28 anos. Eu entrei no hospital com Covid, com esse corpo aqui. Estava fazendo musculação, estava forte. E quase fui para o buraco. Quem que decidiu se eu permaneço, se eu morro ou permaneço? Quem que decidiu? Deus. Agora, por isso eu vou descuidar do meu corpo, não vou continuar trabalhando, eu tento fazer o melhor o tempo inteiro para poder ter uma vida de qualidade, mas Deus quer que eu tenha satisfação, eu confio em Deus, se Ele me abençoa, eu digo louvado seja o teu nome, eu vou desfrutar do que o Senhor me dá sem peso na consciência, porque eu tento repartir do que é meu, mas se Ele não me dá, eu digo, o Senhor é bom, e Ele quer trabalhar na minha vida através desse momento. Eu louvo ao Senhor e tenho plena satisfação no que eu tenho. Você sabe qual que é o correspondente do Novo Testamento? Abra comigo lá, 1 Timóteo, capítulo 6. (7 a 8). Então veja como é que vive pessoas que são satisfeitas. Porque nada temos trazido para o mundo. Você veio nu, sem nada. Nem coisa alguma podemos levar. Você vai com a mão vazia. Por isso, tendo sustento, aquilo que te mantém vivo, e o que nos vestir, diz Paulo, estejamos, o quê? O quê? Contentes. O nome disso é contentamento. Então vejam, a Bíblia não fala sobre contentamento para você estacionar e não buscar crescer, não buscar progresso, não é isso. Mas ela fala que independente de qualquer coisa, o seu coração tem que estar contente. E eu sei por experiência própria. Contentamento é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Você está com um carro bom, o carro anda, te leva para qualquer lugar. Mas aí você fica assim, mas e se eu tivesse o outro? Não é triste esse negócio da gente estar sempre insatisfeito? Sempre satisfeito, sempre insatisfeito, sempre satisfeito. Inclusive você tem que aprender a estar grato a Deus pela sua aparência e pelo seu corpo. Porque mesmo eu me achando feio quando eu tinha 20 anos de idade, a minha mulher disse que eu era bonito, tá? Deixa eu deixar isso bem claro, mas eu me achava feio. Deus falou no meu coração, agradeça a mim pelo que você é, eu te formei. Então, Senhor, obrigado. Aí eu estava bem magrinho na época, tá? Estava assim. Falei assim, mas não tem problema se eu engordar um pouquinho? Não tem problema. Ou se eu emagrecer um pouco? Não tem problema. Você pode cuidar do seu corpo, da sua aparência, mas seja grato. Confie que Deus fez o melhor na sua vida. Deus fez o melhor na minha vida. Algumas pessoas aqui gostariam de ter nascido com 1,90 m, com uma beleza invejável. Tem uns programas, uns videozinhos na internet que é um negócio maluco, né? O cara bonito, 1,90 m, bonito, o Benjamin está falando que é ele, bonito, 1,90 m. Aí ele coloca um cara gravando
ele andando na rua, tá? Na rua. Gente, é um negócio absurdo. Ele está andando assim, as mulheres, os homens, os cachorros, olham para o cara. Olha para o cara. E assim, descaradamente. O cara está passando, acho que até eu olharia, viu? Não, porque tem gente que é bonito. Bonito e bonito. É um negócio impressionante. Você vê aquele cara, 1,90 m. Deus foi injusto. Deu muito para ele e pouco para mim. 1,90 m, bonito, olhos azuis. Vindo no meio da rua, tudo apertadinho, tudo bonitinho. E andando que nem um galã. Ah, miserável, olha, esse cara bonito, hein? Então, tem gente que queria nascer assim. Então, eu fico me perguntando onde eu estaria se eu tivesse 1,90 m, fosse muito bonito. Mas bonito, onde é que eu estaria agora? Talvez no inferno. Porque assim, a beleza é uma bênção e uma maldição. Pode ter certeza. Homens e mulheres bonitas conseguem emprego mais fácil que a maioria. Você sabia disso? É triste. É triste. É por isso que eu nunca tive problema de emprego. Sempre trabalhei. É triste. Só que essas pessoas, eu tinha um amigo meu que era assim, bonito e arrumava emprego com facilidade. Mas ficava em emprego 1, 2 anos. As facilidades geraram no caráter dele algumas dificuldades. Então assim, seja grato. Seja grato. O Senhor sabe, Ele está cuidando de mim e de você. Ele está fazendo de você uma pessoa melhor. E a maioria de nós, na verdade de todos nós, aprendemos melhor com a dor. Eu conheço a linguagem da dor. E eu sei que a maior parte das coisas que Deus fez na minha vida em termos de caráter, de crescimento, foi por causa da dor. Então, acolha o sofrimento, acolha a dor, e peça a Deus graça para aprender, e seja grato, tenha o espírito de contentamento. Quem anda com Deus, como deve andar, o Deus conosco, é uma pessoa que tem satisfação, tem segurança na vida. Deus está cuidando de mim. E por último, é impressionante esse salmo, gente, é impressionante. Esse salmo é impressionante. É impressionante. Olha o que ele diz. Pessoas que andam com Deus têm imensa alegria na comunhão com Deus. Alegria. Olha o que diz o salmo, versículo 9. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Olha o versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétua. Destra, propósito. Direção de Deus. Soberania de Deus. Cuidado de Deus. Olha, eu olho para a minha vida e eu sei, a destra de Deus está sobre mim. E eu tenho alegria e felicidade naquilo que Deus faz na minha vida. Mesmo que seja através da dor. Pessoas que andam com Deus são pessoas que têm alegria na presença de Deus. Deus, eu não tenho isso, mas o Senhor é a alegria da minha vida. E o Senhor vai me sustentar mesmo que eu não tenha a vida inteira. Deus, eu não tenho aquilo, mas o Senhor é a alegria da minha vida. E o Senhor vai me sustentar mesmo que eu não tenha isso a vida inteira. O Senhor é a minha alegria. Paulo, quando escreveu aos Filipenses, alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos do Senhor. Ele estava numa masmorra, numa prisão, num lugar gelado, úmido, frio, cheio de cicatrizes, cheio de dores, na solidão, mas ele tinha a alegria do Senhor. E o versículo 9 diz assim: até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Profecia de Jesus, mas também a experiência do salmista. Alegria. Uma pergunta aqui para você. Quem já
teve um encontro com a morte, uma compreensão da morte que trouxe susto, medo e pavor? Levanta a mão. Quem já teve? Por favor, levanta bem, bem alto aí para o pessoal ver. Os outros não? Nossa, que coisa. Aí eu tenho uma pergunta: será que você entendeu o que é a morte? Porque assim, hoje eu sei que a morte foi vencida e não há mais morte para mim, eu sei disso. Mas houve um dia que a morte para mim se tornou o meu fantasma, a minha dor, o meu desespero. Eu, como cristão com 15 anos de idade, como não cristão com 15 anos de idade, estava assistindo um filme de guerra e as pessoas começaram a morrer. E naquele dia eu tive um insight da morte. 15 anos. E comecei a chorar, meus irmãos estavam ali, era uma casa onde moravam prostitutas, tudo era compartilhado, cozinha, banheiro, nós morávamos num quarto, prostitutas moravam no outro, e a sala era um espaço comum, e nós estávamos na sala usando uma televisão comum, e nós estávamos assistindo, os 4 irmãos, a outra estava se prostituindo, e eu vi um filme de guerra e comecei a chorar. Mas eu comecei a chorar de desespero. Desespero. E eu gritava: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E gritava, chorando e gritava: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. E os meus irmãos: você tem 15 anos, você não vai morrer. Não, eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu entendi que a morte é o fim absoluto. A morte acabou a existência. A morte não há mais nada, não há mais só uma escuridão profunda, uma inexistência total, uma negridão, um sumiço, acabou, um fim total. Eu não quero morrer. E a partir desse dia, a morte se tornou uma sombra cruel sobre a minha alma. Todos os dias eu tinha que lutar na minha cabeça com aquele choque da morte. Todos os dias. E eu tirava, não posso pensar nisso, mas vinha: você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Eu queria ter palavra para descrever isso para você. Foi uma experiência desesperadora. 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 E o que é pior, não tinha religião na vida, nunca ouvi falar sobre Deus, sobre Jesus. Então assim, eu estou diante de um quadro que não tem esperança. Mas um dia, eu lutando com as minhas 2 grandes angústias da vida. Primeiro, a morte. Eu não sei o que fazer com isso. Eu vou morrer. Segundo, eu não consigo viver feliz. A minha vida é uma desgraça. Eu me sinto vazio, eu me sinto inútil, eu não sou amado por ninguém. Quando a minha mãe morreu, ela tinha 38 anos e eu tinha 15, 16 anos. Ela era uma prostituta e eu estava com câncer e decidiu não tirar o seio para continuar se prostituindo, porque vivia do corpo. E foi internada, a gente acompanhando, e um dia eu saí de casa para visitá-la, cheguei lá, a cama estava vazia. Fui o primeiro a receber a notícia que ela tinha morrido. Eu saí de lá chorando, mas chorando de soluçar. Soluçar. E assim, eu tentava me conter na rua, eu nem peguei ônibus. Ali da Santa Casa para onde eu morava, dava uns 3 quilômetros. Eu nem peguei ônibus. Eu saí andando, tentando conter o choro, e eu chorava. Um adolescente na rua, chorando. Você sabe qual era o motivo do meu choro? Sabe qual era? Eu entendia que a maneira como a vida me tratou, os meus pais, eu não tinha valor, eu valia menos que um pedaço de papel no chão, velho, um trapo. E quando a minha mãe morreu, eu disse assim: morreu a única esperança de eu ser amado por alguém.
Você sabe o inferno que é isso? Sabe o que é o inferno? Que é você olhar para a vida e falar assim: eu vou morrer e ninguém neste mundo me ama. E aquilo foi uma dor, uma angústia, e as lágrimas brotavam, e eu chorava, e eu gritava, e eu urrava, e eu não tenho mais esperança. A vida é uma desgraça. E ali lá na boca do lixo, uma pessoa, um cafetão, cara de 2 metros de altura, Renato, um amigo com quem eu usava drogas, me disse: Paulo, ele se converteu na praia, estava lá 7 dias depois de falando de Jesus, e ele me disse 2 coisas. Olha que loucura. Não frequentava igreja, não conhecia nada de Bíblia, mas conhecia Jesus. Paulo, eu tive um encontro com Jesus. Jesus me salvou lá na praia. E eu te conheço, sei que você é um cara que vive desesperado. Mas eu descobri, cara, que Jesus tem uma mensagem para você e tem 2 coisas que Ele quer te dar. E eu fiquei ali ouvindo. Falou assim: Jesus quer te dar vida eterna. E Jesus quer te dar vida abundante. Aqui, nesse mundo. Meus irmãos, aquilo foi uma paulada. Foi como se viesse assim para as necessidades mais profundas da minha alma. Eu caí no chão chorando agora, mas não era mais um choro de desespero. Não, porque quando eu caí ali diante daquelas palavras, eu vi Jesus. Eu vi a glória de Deus, eu vi a morte de Jesus na cruz do Calvário por mim, eu vi Jesus me dando vida eterna, e agora eu tinha motivo para ter alegria. Jesus é a minha alegria, Jesus é o meu canto, Jesus é o meu prazer, Jesus é o meu contentamento, Jesus é o número 1 da minha alma, porque a morte não existe mais, e eu não preciso mais ter medo da vida, porque Ele me deu vida abundante. Quando eu leio esses 2 versículos, ele tem todo sentido para mim. Alegre-se, pois, o meu coração, o meu espírito exulta. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas, vida abundante. Meu corpo repousará seguro, Ele não deixará o meu corpo na morte. Você sabe qual que é a palavra de Deus correspondente no Novo Testamento? Para isso, alegria. João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quero chamar o grupo aqui. Nós somos cheios de nós mesmos, cheios de segurança. Mas você sabe quando essas coisas têm sentido? Quando você entende. Eu fui visitar um irmão enfermo, chamado irmão Pedro. Eu não vou falar o nome dele, que eu vou... Yastrebovski. Obrigado. Você viu, né? Irmão Pedro. Irmão Pedro, sem estômago, comendo por uma sonda. Quem é que lembra do irmão Pedro aqui na igreja? Levanta a mão. Tem algumas pessoas aí. Então, você sabe do que eu estou falando. Irmão Pedro. Sem a perna e cego. Na UTI esperando a morte. E eu fui lá visitá-lo falando: Senhor, o que eu vou dizer para esse homem? Meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem? O que eu vou dizer para ele? Me ajuda, me dá graça, porque eu estou perdido. Aí cheguei lá, irmão Pedro: pastor, que alegria, pastor. Pastor, você não sabe a alegria que eu estou vivendo. Como assim? Pastor, eu estou num entusiasmo, numa expectativa. Que expectativa? Ô pastor, olha para o meu corpo.
A minha doença está comendo o meu corpo, levando perna, levando meu estômago. Estou cego. Mas daqui a pouco, já já, eu terei um corpo glorificado. Meus irmãos, eu saí dali, Deus tem misericórdia, que eu nunca esqueça de que o Senhor é a alegria da nossa vida. Nessas horas você fala assim, graças a Deus, porque eu não preciso ter medo da morte. Porque o Senhor está comigo, Ele é a alegria. Na tua presença há delícias perpétuas. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vamos adorar ao Senhor, vamos ficar em pé e depois eu quero orar com você.